Nesse vídeo aqui eu vou falar de um peso pesado, fanático, Juggernaut, depois da vinheta. Juggernaut, seu nome é Ken Markle. Criado pelo escritor Stan Lee e pelo roteirista Jack Kirby, ele apareceu pela primeira vez em X-Men 12, de julho de 1965, como um adversário da equipe de super-heróis dos X-Men. Desde então, ele entrou em um conflito com outros heróis, principalmente o Homem-Aranha e o Incrível Hulk. Antes de entrar na origem propriamente dita do vilão, vou falar o que significa a palavra Juggernaut. Juggernaut é um termo usado na língua inglesa, especialmente nos Estados Unidos, como sinônimo de uma força literal ou metafórica, impiedosamente destrutiva e imparável. Este uso se originou em meados do século XIX como uma referência alegórica ao carro Ratha Yatra de templos hindus. O sentido figurado da palavra é traduzida para o português como rolo compressor. No inglês britânico é também usado para descrever um caminhão pesado. A palavra é derivada do sânscrito Jagannatha, que é um dos nomes de Krishna encontrado nos épicos em sânscrito. Quando os X-Men foram publicados pela gráfica editora Penteado, o fanático recebeu o nome de Jagannatha. Ken Markle é filho de Kurt Markle, que se torna padrasto de Charles Xavier após ele se casar com a mãe dele, Sharon Xavier, após a morte de seu marido Brian, pela qual Kurt era parcialmente responsável. Kurt Markle favorece Charles e abusa de seu próprio filho, Ken. Ken Markle e seu meio-irmão Charles servem no exército dos Estados Unidos e estão estacionados na Coreia. Markle encontra um templo escondido dedicado à entidade Cyttorak. Ao entrar, Markle encontra e segura uma enorme pedra e lê a inscrição na pedra em voz alta, que diz: "Todo aquele que tocar esta joia receberá o poder da joia carmesim de Cyttorak. A partir de agora, você que lê essas palavras se tornará para sempre um rolo compressor humano." A joia canaliza o poder de Cyttorak para Markle. A transformação causa um desmoronamento e o personagem é enterrado e, presumivelmente, morto, não sendo ouvido novamente até um ataque repentino ao quartel-general dos X-Men. Xavier relata a origem de Juggernaut para os X-Men, e depois de ignorar as defesas da mansão e afastar os X-Men, Markle é visto claramente no painel final quando ele confronta o Xavier. Os X-Men se reagrupam e atacam enquanto Xavier convoca um membro do Quarteto Fantástico, o Tocha Humana, para ajudar os mutantes. Tocha gera pulsos que essencialmente hipnotizam o Juggernaut, distraindo por tempo insuficiente para que o anjo remova seu capacete, tornando Markle suscetível a um ataque telepático de Xavier. O Juggernaut foi preso, acorrentado e capturado, mas consegue enganar o Professor Xavier e escapar. O Juggernaut retorna em busca de vingança e é atrasado por 3 dos X-Men, enquanto Ciclope e Marvel Girl, auxiliados pela forma astral do místico Doutor Estranho, encontram e usam uma joia de Cyttorak que bane Juggernaut para o Crimson Cosmos, a dimensão doméstica de Cyttorak. Quando Juggernaut reaparece, o personagem ganhou habilidades místicas e luta brevemente com o místico Doutor Estranho, antes de ser banido para um universo alternativo pela entidade cósmica Eternity. Depois do exílio, Juggernaut reaparece na Terra por pura força de vontade, embora a dimensão alienígena o tenha feito envelhecer rapidamente. O vilão em pânico luta contra o ex-X-Men Fera antes de ser atraído de volta para a mesma dimensão. Lutou não, ele tomou um couro, isso sim. Uma vez na dimensão, uma entidade dessa mesma dimensão de prisão reverte o processo de envelhecimento e remove os poderes místicos, com a condição que o vilão nunca mais volte. Juggernaut aceita e é acidentalmente puxado de volta para a Terra na base do Hulkbuster por um dispositivo interdimensional projetado para banir o Hulk. O Hulk então ajuda o Juggernaut a escapar da base, mas o ataca depois quando o Juggernaut ameaça um civil. Durante a batalha, o capacete do Juggernaut é removido e ele é surpreendido e derrotado pelo professor Charles Xavier. Ken Markle se recupera e o Juggernaut torna-se amigo de Tom Kessinger, o primo de Bush do X-Men, e luta contra a primeira geração dos X-Men. A batalha é dura, especialmente com um dos mutantes, Colossus, literalmente briga de gente grande. Quando Tom Kessinger cai do castelo de Kessinger após uma batalha com os X-Men, Juggernaut pula atrás dele para salvá-lo. No meio de toda a confusão, eles conseguem escapar dos X-Men.
Uma vez livre e solto, Tom Cassidy usa sua sobrinha Sirin, que possui os mesmos poderes de seu pai Banshee, para roubar um carregamento de vibranium metálico. O Juggernaut acaba lutando contra a Mulher-Aranha, Jessica Drill e os X-Men, e é o único do trio criminoso a escapar da captura. Depois de libertá-lo da prisão, Tom Cassidy decide que a Madame Web pode ser útil em suas atividades criminosas. Ao chegar na cidade de Nova York, Tom envia Juggernaut para capturar a Madame Web. Juggernaut, mostrando que é uma força imparável, destrói vários quarteirões da cidade no processo e no caminho, e ignora o Homem-Aranha, mesmo tentando seus melhores esforços para detê-lo, claro que em vão. Essa HQ aqui me impressionou bastante na época, eu tinha uns 12 anos e li, e fiquei impressionado com a força do Juggernaut, que literalmente estraçalhou o Homem-Aranha, que usou a sua cabeça para deter o vilão, porque com a força não ia ter jeito não. Juggernaut ele quase mata Madame Web por acidente quando a remove de um dispositivo de suporte de vida e a abandona. Aqui, como o Homem-Aranha parou o Juggernaut, ele usa concreto derramado para a fundação de um arranha-céu de escritórios. Ele atrai o fanático que cai no cimento e some, sem deixar vestígios. Ele leva mais de um mês para se recuperar. Olha o estado que o Peter ficou depois da batalha. Juggernaut só foi aparecer disfarçado de civil e tem uma briga de bar com o X-Men Colossus, que a princípio desconhece a verdadeira identidade do vilão. Após outra batalha contra o Homem-Aranha e os X-Men, ele arranca mais confusão. Agora o fanático encontra o futurista sentinela Nimrod, que o humilha e o derrota com facilidade. O Juggernaut é um dos vilões reunidos por Mephisto para lutar contra a entidade cósmica Beyonder em Guerras Secretas. O fanático luta contra uma nova geração de X-Men também. O homem só arruma confusão. Aparece em outra batalha de flashback com os X-Men originais e tem um encontro engraçado com o Capitão Britânia para relaxar um pouquinho. E por fim, Juggernaut também participa dos Atos de Vingança, lutando contra o Deus do Trovão Thor e a super equipe adolescente dos Novos Guerreiros. O homem é casca grossa mesmo. O Juggernaut continua aparecendo com destaque nos títulos da Marvel, lutando contra Thor mais uma vez e contracenando com outros personagens com a equipe mutante do X-Force, com Doutor Estranho, o Hulk, Mercenário Deadpool e o vilão anti-herói Venom. Wolverine descreve Juggernaut como a coisa mais próxima na Terra de uma força irresistível. Quando Ken Marco encontra a pedra de Cyttorak, ele é dotado de energias mágicas e transforma em um avatar imortal para a entidade em questão. Como Juggernaut, Marco possui força sobre-humana, sendo capaz de quebrar montanhas, levantar e usar edifícios como armas e durabilidade extrema. Juggernaut é capaz de gerar um campo de força místico que lhe concede invulnerabilidade adicional a qualquer ataque físico quando está em seu máximo, incluindo socos do Colossus. Mesmo quando o campo de força é temporariamente absorvido pelo martelo de Thor, a durabilidade natural do Juggernaut ainda prova ser grande o suficiente para resistir aos golpes de Thor. É foda. O Juggernaut é descrito como fisicamente imparável uma vez em movimento, não se cansa da atividade física e é capaz de sobreviver sem comida, água ou oxigênio durante meses. O Juggernaut cura rapidamente quando ele foi esfaqueado nos olhos por Shatterstar. As feridas foram curadas quase imediatamente. É possível para um oponente com força física ou mística suficiente para virar o movimento imparável do Juggernaut contra ele, redirecionando seu movimento para ele que fique preso em uma posição na qual não tenha escapatória. Tanto Hulk quanto seu filho Scar fizeram isso fisicamente. O único ser que conseguiu parar Juggernaut não é da Terra, é de Shi'ar, e é o Gladiador, comandante da Guarda Imperial de Shi'ar, arremessou Juggernaut longe para espanto de todos. Quando Ken Marco ganha acesso completo aos poderes da joia de Cyttorak durante a saga Trion, ele aumenta seu poder em 1000 vezes. Trion Juggernaut é capaz de alterar o tamanho da matéria, crescer em tamanho, rastrear, levitar, absorver e projetar energia, aumentar sua própria força e criar portais através do tempo e espaço. Por outro lado, quando Ken Marco uma vez compartilhou o poder da joia com seu amigo Tom Cassidy, o poder se concedeu a ambos foi reduzido pela metade, tornando-os mais vulneráveis aos ataques do Homem-Aranha e dos X-Men.
O personagem é vulnerável a ataques mentais, fraqueza que foi explorada através da retirada de seu capacete, que normalmente o protege de tais. O Juggernaut contornou essa fraqueza ocasionalmente usando uma calota craniana de metal dentro de seu capacete principal. Se o Juggernaut perder seu capacete, ele pode recriá-lo magicamente a partir de matérias-primas disponíveis, desde que possua todo o poder da joia. Após a recaptação de Marco por Cyttorak, sua força e durabilidade foram aumentadas para níveis mais altos do que nunca, e sua vulnerabilidade a ataques mentais foi negada. Esse foi Ken Marco, fanático, Juggernaut.